do canal Rosângela, serva do Senhor. Mais uma vez aqui, graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque nós temos a oportunidade de podermos compartilhar um pouco do pão do céu, a palavra do Deus eterno. Queridos, louvado seja Deus porque você está inscrevendo em nosso canal, porque você tem compartilhado os nossos vídeos. Eu louvo a Deus, eu rogo a Deus que esses vídeos possam realmente ir para pessoas que o Senhor Deus possa escolher. Porque as pessoas receberão esse material, não só esse pequeno canal que nós temos aqui, mas outras e grandiosas pregações de grandes homens de Deus. E Deus está nesse momento, queridos, arregimentando todos aqueles que estejam dispostos a ouvir a palavra de Deus, a falar da palavra de Deus. E como, queridos, esse ano de 2021, como as coisas estão ainda mais difíceis do que o ano de 2020. Porque Deus, queridos, tem pressa em vir buscar você e sua família. Deus quer também vir buscar a minha família. Todos nós, como famílias, muito em breve estaremos nas nuvens dos céus para receber Jesus Cristo de braços abertos. Nós estamos vendo, querido, como os cumprimentos proféticos estão acontecendo de maneira drástica, de maneira rápida, de maneira abrupta. Os eventos finais serão tão rápidos, queridos, como um relâmpago. Você não consegue ver um relâmpago, eu não consigo também ver um relâmpago. Mas, queridos, em nome de Jesus, que Deus possa ser louvado, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na humanidade. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para conhecer a obra-prima do Espírito Santo de Deus. Vamos aqui, queridos, conhecer um pouco dessa obra maravilhosa do nosso querido Deus Espírito Santo, que está sedento, não é, de realmente trabalhar, fazer uma obra assim maravilhosa em favor de toda a humanidade. E nós percebemos aqui no livro, de João, capítulo 16, especificamente só trata da missão do Consolador. Então aqui nós temos, não é, o Evangelho de João, capítulo 16, diz o seguinte, queridos: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Muitas vezes nós temos aqui com o nosso canal e nossos vídeos, nós temos o nosso foco sendo colocado aqui em cima das questões proféticas, dessas questões escatológicas, ou seja, questões escatológicas tratam dos eventos finais. Eu poderia tratar de muitos temas aqui com vocês, mas o Espírito Santo tem pressa para preparar um povo exclusivamente de Deus, para vir buscar esse povo. E é nesse contexto, queridos, que aqui Jesus chama a atenção e disse: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. E esse momento está chegando, queridos. Muito em breve haverá um grande conflito mundial, se levantará uma grande angústia mundial. Essa angústia que está aqui, queridos, nesse momento com essa pandemia, isso não é nada comparado à grande angústia mundial que se levantará, queridos, porque as pessoas estão cada dia com falta de contentamento, falta de alegria, estão cada dia mais distante de Deus. E Satanás vai reinar nesse mundo, claro que com a permissão de Deus. E aqui, queridos, nós vamos acompanhar qual é a obra-prima do Espírito Santo. Deus realmente precisa que você permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. E aqui, queridos, nós vamos ver a partir do versículo 8 do Evangelho de João 16, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, queridos, o Espírito Santo vai convencer as pessoas do que seja realmente pecado. Queridos, eu nunca vi tanta apologia, tanta defesa contra o pecado, como inclusive pastores que defendem a natureza do pecado.
que ela é tão impregnada em nossa vida, tão inerente a nós, que é impossível você separar. Queridos, realmente o inimigo tem distorcido essas questões, queridos. Realmente, queridos, Deus realmente tem um povo que está compreendendo, queridos, a distância da volta de Jesus, ou seja, como estamos a poucos dias da volta de Jesus. Queridos, você tem percebido que o Espírito Santo quer convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer convencer o que é pecado. E as pessoas têm tratado assim do pecado como se fosse algo difícil de tirar da sua vida. Queridos, o pecado é difícil de tirar da sua vida quando você não permite. Deus vai precisar que você desmascare o engano de Satanás, porque foi lá no céu ele que acusou a lei de Deus, que é uma lei injusta, que ninguém pode guardar, que é uma lei tirana, é uma lei arbitrária. E Deus está levantando o seu povo com um discurso para dizer que a lei de Deus é um mandamento santo, justo e bom. E pelo poder de Deus, cada dia o Senhor vai implantando em nossa vida a natureza santa de Jesus. E sim, queridos, nós venceremos o pecado ainda nesta vida. Queridos, para que o inimigo possa ver e saber que Deus tem poder de viver em cada um de nós. Muitos, queridos, têm deixado que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Muitos, queridos, têm vindo aqui para Romanos. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto aqui de Romanos. Olha aqui aquele grande dilema do apóstolo Paulo. O dilema que ele estava convertido, ou seja, ele tinha realmente ali tido aquele encontro com Jesus. Uma conversão ainda, digamos assim, incipiente, ou seja, superficial. Olha o que ele diz nesse momento e vamos ver o que ele diz no seu amadurecimento espiritual. E aqui, queridos, nós vamos perceber quando ele diz assim, em Romanos, no capítulo 7, diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o que ele vai dizer aqui, queridos? Mas veio, não é, nos seus membros, aquela grande questão que ele vai aqui realmente tratar, não é, queridos? Aqui no livro de Romanos, não é, no capítulo 7, o versículo 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E aí ele completa dizendo, desventurado homem que sou. Ou seja, aqui realmente, queridos, havia esse conflito interno entre o querer fazer o bem e não fazer, e conhecer o mal e não querer praticar o mal, e às vezes se pratica. Mas, queridos, isso não é desculpa para que você possa rotular o pecado como algo que você não possa vencer. Você não pode vencer sozinho. Você não pode realmente tratar disso sozinho. Essa é uma questão do nosso Deus. Ele é quem está a cada dia planejando, trabalhando pelo poder do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Que o pecado é maléfico, que nós precisamos sim nos afastar do pecado. O pecado não é um estado da nossa natureza. Se o pecado fosse um estado da nossa natureza, algo que está inerente em nossas entranhas, intrínseco ao nosso sangue, Deus seria injusto, porque Ele colocaria diante de nós uma situação que é impossível você trabalhar, ou seja, você conseguir cada dia crescer na graça e no conhecimento eterno de Jesus. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, que aqui estava naquela luta tremenda, olha como é que ele compreende aqui. Basta que você vire logo aqui para o livro de Gálatas. Olha o que esse homem que estava naquele dilema tremendo ali entre o bem e o mal, olha o que ele vai dizer aqui, queridos. Vejamos aqui que coisa interessante, não é? Quando ele vai dizer aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém. Glória a Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A partir do momento, queridos, que nessa caminhada cristã nós subimos e descemos, nós levantamos e caindo, ou seja, a justificação pela fé, ela tem dois braços, ela tem a justiça imputada. O que significa essa justiça imputada? Assim que você permite um novo nascimento, que você passa pelas águas batismais, naquele momento você é declarado justo, ou seja, a justiça de Cristo, que é maravilhosa, que é plena, ela é realmente o que? Facultada a você. Declarado justo, ela foi imputada a você. Mas essa justiça imputada também tem um outro braço, que é da justiça comunicada, ou seja, cada dia Deus vai comunicando em sua vida essa justiça, ou seja, é a santificação. A santificação é um processo de uma vida toda, mas Deus está a cada dia, através do Espírito Santo, influenciando cada mente, para que possamos, como o apóstolo Paulo dizer que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, queridos, vai acontecer um grande fenômeno. É claro que Deus assume para si os nossos erros, porque Ele já assumiu antes da fundação do mundo. Ele assumiu esses erros, esses pecados da humanidade toda. Mas Jesus não pode salvar aqueles que não querem ser salvos. Existe sim, queridos, algo interessante que nós precisamos compreender. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses algo interessante. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou colocar uma vírgula e colocar menos vencer meus pecados. É assim que está escrito aqui no texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus está preparando uma geração, queridos, de eleitos, uma geração especial, como nunca houve, porque Deus vai tirar dessa escória da humanidade. Queridos, nós precisamos compreender que nós estamos vivendo a escória da humanidade. Estamos vivendo no período mais gritante, de pessoas mais endurecidas de coração. E Deus, queridos, tem um compromisso conosco. E Deus precisará, sim, queridos, de pessoas que possam resplandecer sua glória. Que o inimigo, queridos, vai ficar absorto ao ver que, quando fechar a porta da graça, queridos, Deus vai precisar de homens que provem que o pecado não é um estado, mas que o pecado é uma ação. Queridos, vejamos aqui. Olha o conceito aqui. Ellen White chama esse texto aqui de 1 João. 1 João, queridos, o capítulo 3 e o versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, a Ellen White diz, esse é o único conceito de pecado, que pecado é transgressão da lei, ou seja, pecado é uma atitude, pecado é uma ação, pecado é uma escolha. Claro que Deus não vai cobrar de uma criança essa atitude pecaminosa que ela realmente deriva, que ela realmente absorve, que ela realmente traz em sua carga genética. Porque, queridos, pecado é transgressão da lei de maneira consciente. É um pecado por opção, aquilo que você realmente transgride por opção. Então, queridos, esse é um conceito de pecado. Pecado não é um estado. Se nós dissermos que pecado é estado, nós vamos criar, ratificar, corroborar a grande, entendeu? Calúnia de Satanás do pecado original. Queridos, se você vai por esse caminho, você está levantando uma bandeira que foi dita lá no céu, que a lei de Deus é impossível de ser guardada. Mas, queridos, aqui você viu, pecado é transgressão da lei. Queridos, e aqui
O Espírito de Profecia no livro Grande Conflito, queridos, vai justamente mostrar essa questão. Uma questão aqui, qual é a grande arma do inimigo, o grande conflito, queridos, estou aqui na página 370, aliás, 574, aqui diz, é o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande conflito. É isso, queridos. Ele quer minimizar a natureza do pecado. Quando eu digo, apóstolo Paulo está aqui dizendo, desventurado homem que sou. Mas vai ver o apóstolo Paulo mais adiante, quando ele diz, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E é essa é a grande oportunidade que Deus quer, por meio do Espírito Santo, viver em sua vida. Queridos, Cristo vai viver 100% em sua vida. Cristo vai habitar 100% em sua vida. Para realmente o quê? Para realmente aniquilar o pecado de sua vida. Para jogar o pecado fora da sua vida. Quando isso? Ao longo da sua vida. Mas vai chegar aqui um momento na história desse mundo, queridos, em que Jesus Cristo vai se levantar do santuário celestial. Você sabia disso? Que ele vai sair do lugar santíssimo, vai dizer está feito. E quando ele disser está feito, o que acontece, queridos? A porta da graça é fechada. Queridos, estaremos no mundo, ou seja, no momento em que o mundo vai estar num processo caótico, crítico, de perseguição, morticínio, mortandades, violências, pandemias, fomes, guerras, misérias. E é nesse momento, queridos, da escória desse mundo, que Jesus vai dizer, está feito lá em cima. E ele vai então morar 100% em seu coração. E você quer entender um detalhe interessante? Não haverá intercessor no céu. E se o pecado é um estado em minha vida, como que eu vou passar praticamente um ano sem intercessor no céu? Quem vai perdoar esse pecado? Se o pecado aqui é estado, ele é inerente, eu faço parte dessa constituição do pecado. Querido, esse é o grande engano de Satanás. É o grande engodo de Satanás. Cristo tem poder sim, queridos, para vivendo em você. Você não tem poder nenhum. Essa obra não é sua, esse mérito não é seu, é o mérito do nosso Deus, querido. Que coisa linda, entende essa questão? Queridos, o pecado é tão repulsivo a Deus, que vai chegar um momento que o próprio Cristo venha habitar em nossa vida, em sua vida. Ore para que você faça parte desses que estarão vivos após o fechamento da porta da graça. Porque você vai ver algo fabuloso, algo extraordinário, ou seja, o inimigo vai ficar tentando você, tentando de todas as formas que você peque. Mas aqui tem um detalhe, Cristo vai estar vivendo 100% em sua vida. E você terá total e completa aversão ao pecado. E esse momento, Ellen White diz assim, Cristo virá, não é? Cristo virá buscar os seus quando ele vê plenamente a sua imagem transformada nesses que serão seus. Queridos, é um momento da história. Claro que ao longo da vida nós vamos pecando, continuamos pecando. E o apóstolo inclusive diz realmente que não há nenhum justo sequer. Mas Jesus olhou para Noé e achou Noé justo diante de Deus. Jesus olhou para Jó e disse, né? Vixe aí meu servo Jó, porque não há ninguém como ele. Observa aí o meu servo Jó. Olha de que foi que Jesus chamou aqui Jó. Vamos ter essa compreensão. Olha que tipo de elogio Jesus faz aqui para Jó. Fazendo esse elogio para quem? Para o próprio Satanás. Jesus chegou a ponto de elogiar Jó para que Satanás pudesse compreender que Deus tem poder de transformar pessoas a ponto de que a justiça de Cristo, aqui não é justiça humana,
A nossa justiça, elas são trapos de imundícia. Mas a justiça de Deus é tão plena, tão poderosa, tão grandiosa, que cobre os nossos pecados pelo sangue precioso de Jesus. Queridos, e a partir dessa justiça plena que é imputada, que é cada dia comunicada ao ser humano, é que possibilita que Deus possa realmente olhar do céu e não ver mais um Jó, não ver mais uma Rosângela, não ver mais um Isaías, não ver mais um Francisco, não ver mais outra pessoa, mas ver o seu filho. E aqui, queridos, vejamos aqui que coisa interessante, né, queridos? Jó, capítulo 1 de Jó, e o versículo 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás, fez uma pergunta ao próprio Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Como é que é aqui? Ninguém há na terra semelhante a ele, naquele contexto que Jó estava vivendo, né, queridos? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui foi o próprio Jesus que disse isso, não é? Que Jó era um homem temente a Deus, que Jó procurava o quê? Afastar-se do mal, desviava do mal. Imagina, queridos, no contexto pós-fechamento da porta da graça, onde não teremos mais um intercessor e mediador no lugar santíssimo do santuário celestial. Quem vai perdoar os pecados desses pecadores que têm o pecado como um estado inerente, arraigado em sua vida? Quem vai perdoar o pecado desses pecadores que continuarão, que quererão continuar em pecados, que farão opção por viver em pecados? Quem vai perdoar esses pecados? Porque, queridos, quando Jesus deixar o lugar santíssimo do santuário celestial, nós ainda teremos um ano quando as pragas cairão. Queridos, aqui a Bíblia diz em um dia na Bíblia, um dia profético, um ano. Então, é um tempo de um ano. E se eu vou estar aqui correndo, angustiada, fugindo das provações, das perseguições, é nesse momento que Deus vai usar para mostrar para Satanás que ele estava errado e que o Senhor Deus sempre esteve certo. É nesse momento que Deus vai realmente vindicar o seu caráter, ou reivindicar o seu caráter nos seus filhos, porque Satanás vai olhar para essa grande multidão, 144 mil especiais de Deus, que estarão aqui provando perante todo o universo que a opção por pecar foi de Satanás, que a opção de pecar foi do casal lá no Éden. Que Deus nunca facultou isso para o ser humano, nunca colocou isso no seu DNA, o estado de pecado. Não, queridos. E é nesse período de um ano que Satanás vai olhar para essa humanidade, ou seja, da escória da humanidade. Deus vai levantar homens e mulheres tão plenamente cheios de Deus em sua vida, tão plenamente cheios do Espírito Santo em sua vida, porque terão recebido a chuva serôdia. Já terão dado alto clamor. Estão tão plenos de Deus que esse texto do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você vai conhecer o que significa isso, porque esses homens e mulheres passarão por essa terra cerca de um ano sem cometer nenhum pecado. Pecado o quê? Transgressão da lei de Deus. Queridos, mas hoje existe assim tanta defesa, para uma defesa tremenda para o pecado. Olha, você não pode, isso é estado. Não, queridos. Por isso é que Ellen White diz: nós teremos dois partidos. Haverá uma cisão, tanto na igreja adventista do sétimo dia, quanto nesse mundo, quanto em todas as corporações religiosas. Haverão dois grupos que caminharão, porque um grupo vai defender sempre o pecado, que ele é impossível de ser vencido, que nós não podemos vencer o pecado. Humanamente falando, não podemos vencer o pecado, mas é Cristo quem vence o pecado em nossa vida. E ele vai chegar nesse momento, queridos, fechou a porta da graça, você já vem ali do alto clamor, o Espírito Santo, você recebendo a chuva serôdia, e ali você vai então passar esse período para desmascarar Satanás.
Queridos, ele vai desmascarar-se perante todo o universo, porque os anjos que nunca caíram, porque os outros mundos, que nós somos espetáculos aos outros mundos, somos espetáculos aos outros mundos. E quando os outros mundos perceberem que a porta da graça fechou, que não tem mais mudança de status, quem está salvo, quem está perdido, e que é nesse ínterim, nesse período, que Deus vai mostrar para todo o universo que tirou da escória da humanidade, ele tirou homens e mulheres que passarão cerca de 1 ano e que estarão tão plenamente com Cristo em sua vida que eles não pecarão. Porque não haverá quem perdoe esse pecado. Não terá, porque Miguel já levantou, deixou o santuário, queridos. Queridos, uma certa vez eu fiz essa pergunta para um pastor, um grande pastor, que estava numa situação dizendo: nós só deixaremos de pecar na volta de Jesus. O pecado é uma situação da natureza humana. Porque a iniquidade, aquela coisa toda. E eu perguntei: por favor, me explique. Quem vai perdoar pecados de pecadores que pecarão até a volta de Jesus, se nós teremos 1 ano de pragas e a porta da graça já estará fechada? Quem é esse grande que vai perdoar esse pecado desses pecadores que não estarão resplandecendo a glória de Deus? Quem perdoará os pecados desses pecadores impenitentes que mesmo permitirão que Cristo esteja em sua vida e ainda vão cometer pecado? E esse pastor ficou tão indignado, ficou várias cores. A única saída dele foi dar uma resposta agressiva, porque não tinha argumento. Porque, queridos, essa é a grande história da redenção. Deus quer usar você nesse momento para mostrar que Ele é tão poderoso, que Ele pode habitar na nossa vida nesse período de fechamento da porta da graça e o pecado ser banido da sua vida, ser tirado da sua vida. Porque pecado é transgressão da lei, pecado é ação, pecado é atitude, pecado não é estado. Queridos, precisamos compreender isso. Louvado seja Deus, querido. E eu quero que nesse momento você compreenda essa questão, que você realmente possa entender que grandioso final Deus está preparando para os seus eleitos, queridos. E aqui eu digo, peça para Deus, para você fazer parte desse grupo dos 144 mil. Esses que estarão aptos pelo poder de Deus. Não é mérito seu, não é mérito nosso, não é mérito meu. É mérito de Cristo, o poder de Cristo para desmascarar Satanás. Quando lá no céu proclamou que a lei de Deus era impossível de ser guardada por ele, que era um anjo poderoso. Quem somos nós perto de Lúcifer, em termos de algum poder, em termos de alguma capacidade? Mas Deus é tão poderoso que Ele vai habitar em nosso coração e vai banir para longe o pecado. E você será assim, resplandecente da glória de Deus, porque Ele vai habitar em sua vida e vai desmascarar o inimigo. E os anjos verão e perguntarão: como que é possível os seres humanos, estarem resplandecendo a glória de Deus? Como que é possível esses seres humanos passarem 1 ano com a lei de Deus em sua vida, sem transgredir a lei de Deus? Porque pecado é transgressão da lei, queridos. Esse é um conceito de pecado. E Satanás, então, vai estar ali de um lado para o outro, procurando fazer esse povo pecar. Mas eles estão revestidos da glória de Deus. Eles estão cobertos da justiça de Deus. E Cristo mesmo está morando em suas vidas pelo poder do Espírito Santo. Queridos, essa é a história. Essa é a tua história. Essa é a minha história. Esse é o grande final feliz que realmente Deus quer mostrar para cada um de nós. Esse é o grande final feliz, meus queridos, que Deus está preparando para cada um de nós. Esse é o grande final feliz. E aqui, queridos, eu gostaria que você visse aqui algo muito interessante, queridos, aqui na palavra de Deus, que vai justamente
corroborar essa ideia, né, queridos? Que vai realmente mostrar grandioso é o poder de Deus para cada um de nós, queridos. Porque o inimigo, queridos, está distorcendo o conceito de pecado, colocando toda a culpa em Deus, porque se Deus já gerou o pecado dentro de nós, na nossa natureza, se o pecado já está aqui, é um estado, Deus é injusto. Queridos, nós acabamos de ler, é isso realmente que o inimigo quer, não é? Que o povo de Deus realmente possa passar, ter esse conceito, ou seja, quando você diz isso, você está fazendo uma única coisa, você está acusando a Deus, você está reverberando a frase de Satanás, você está reverberando a ideia dele lá no céu, quando disse, esta lei é impossível de alguém guardar. Queridos, e quando você defende o pecado, defende o pecado, você está corroborando com essa ideia. Querido, vai chegar um momento que o pecado vai ser repulsivo à sua vida. E aqui o Senhor da Glória vai dizer justamente isso, queridos. Olha que coisa interessante. O que o Senhor Deus vai dizer aqui nesse momento? Interessante, não é, queridos? Deus vai dizer aqui algo muito interessante para que cada um de nós possamos compreender. Apocalipse capítulo 22. Gostaria que você tivesse assim muito cuidado quando você estuda a palavra de Deus, estuda com oração. Não queira ter professores terrenos, busca um só professor, professor Espírito Santo. Esse é o grande professor. E aqui Apocalipse capítulo 22, queridos, no versículo 11, queridos, é justamente isso que nós estamos aqui falando nesse momento. 22, versículo 11 diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Amém, queridos? Veja que coisa interessante. Meus amados, quando tudo isso acontecer, quando a porta da graça fechar, a sentença é essa. Continue o injusto fazendo injustiça. Os homens continuarão como sempre estiveram. E aqui, continue o imundo ainda na prática sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, ou seja, Deus vai santificando cada vez mais. Você está ali, Deus está ali colocando sobre você o seu santo caráter. É uma questão de vida ou morte, é uma questão cósmica. Deus provar para todo o universo que era possível sim Satanás guardar a lei dele, que ele pecou por opção, que era possível a todos os bilhões de anjos que caíram com Lúcifer, era possível a todos guardarem a lei dele. Por quê? Porque os homens estão guardando. Porque os homens estão guardando pelo poder de Cristo, não pelo poder deles, porque Cristo está o que? Emanando luz, poder, glória sobre esses homens, e eles poderão sim dizer para todo o universo, o caráter de Deus foi vindicado, o caráter de Deus foi reivindicado. Por quê? Porque esses homens, essas mulheres, não sei quem serão esses grandes privilegiados, passarão um ano com Cristo habitando 100% dele dentro deles. Assim como Cristo viveu aqui no planeta Terra. Queridos, Cristo, Emmanuel, Deus conosco, viveu aqui 33 anos e meio sem cometer pecado, para provar que ele, um Deus homem, realmente tinha esse poder que emana de Cristo, do poder do Espírito Santo inerente a ele próprio. E esse poder vai ser o que, queridos? Transportado a cada um dos seus filhos, para que realmente também possam passar pelo tempo de angústia de Jacó. Todos ali firmes em Deus, Cristo morando dentro do seu coração. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus Cristo. Quando João, o apóstolo amado, voltou da ilha de Patmos,
As pessoas o chamavam de Jesus. As pessoas o confundiam com Jesus. Ali não é Jesus e é João, porque ele resplandecia tanto a glória de Deus, representava tanto a imagem de Deus, que as pessoas chamavam João de Jesus. E as pessoas vão chamar você de Jesus, porque vão ver na sua imagem, vão ver Jesus. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Permita que Jesus possa viver em sua vida nesse momento crucial. Aqui está a grande promessa, queridos. Não teremos mais mediador, mas Deus terá feito a sua obra plena ao permitir que pelo seu poder, que a sua glória possa habitar no ser humano e ele possa ser mais que vencedor em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.